Se o mundo é outro, se os desafios são outros, é preciso explorar o conhecimento de outra maneira. Porque se as visões, as abordagens, os contextos e as interpretações são diversas, seja qual for o tema escolhido, são inúmeras as possibilidades de conexões a serem descobertas. Você está ouvindo o Conexões Inerentes. Salve, gente! Que bom ter vocês aqui para mais um encontro no Conexões Inerentes. Eu sou Joel Machado e hoje a conversa vai ser daquelas que promete despertar nossa imaginação e tocar o coração. Mas olha, preciso confessar que já tô com aquele gostinho de saudades porque esse é o último episódio da nossa série sobre o tempo. Nos 4 episódios anteriores, recebemos convidados incríveis que nos desafiaram a pensar esse assunto sob diversos pontos de vista, da física à filosofia, da cronobiologia à neurociência, além de refletirmos sobre o tempo histórico e suas marcas no nosso presente. Mas se você perdeu algum dos episódios dessa série, fica aqui o convite, vale muito a pena conferir. E como todo final pede um recomeço, na próxima semana já começamos uma nova série cujo tema eu vou deixar em suspense para contar somente no final desse programa. Mas para fecharmos esses encontros sobre o tempo com chave de ouro, vamos receber hoje um convidado muito especial, o professor, escritor e poeta Leonardo Gandolfi, que vai nos guiar por uma jornada onde o tempo e a temporalidade se entrelaçam na literatura. Então preparem-se porque a conversa hoje promete muita poesia e das boas para celebrarmos o tempo das palavras. E já que o nosso convidado é um poeta, achamos que nada mais justo do que recebê-lo com uma apresentação em um tom também poético. Com um toque de ousadia, mas com muito carinho, a nossa apresentação diz assim. Entre a erosão da pedra que esculpe as nuances do tempo da linha, Leonardo Gandolfi, poeta e professor, navega no ofício da escrita, navega no ofício de inspirar. Doutor em literatura comparada, mestre nos matizes da língua portuguesa, colhe vozes e versos que atravessam tempos e mundos. Seus livros vibram com intensidade e singularidade. No Entanto d'Água, A Morte de Tony Bennett, Kansas, Scala Richter, Minhas Férias, Robinson Crusoe e seus amigos são viagens da alma na arte pela vida. Na Universidade Federal de São Paulo é o guia de sonhos em verso e prosa, revelando a poesia e a narrativa entre Brasil e Portugal, entre a língua e as suas linguagens. Assim, Leonardo Gandolfi, professor e poeta, eleva a criação à sua mais alta potência e significação. Leonardo, é uma verdadeira alegria poder contar com a sua presença aqui no Conexões Inerentes. Eu estou super animado para essa conversa. Tenho certeza que vamos ter uma troca muito inspiradora hoje. Seja super bem-vindo. Muito obrigado, Joel. Uma alegria estar aqui participando do Conexões Inerentes e vai ser um prazer conversar com você e conversar com a Joana, querida Joana, minha colega. E para nos acompanhar na conversa, teremos hoje a presença da jornalista e professora de literatura da Unifesp, Joana Rodrigues, parceira do Conexões Inerentes, e que vai conduzir junto comigo essa conversa com o Leonardo. Então, seja muito bem-vinda também, querida Joana. Muito prazer. Eu diria que eu estou encantada com o projeto que a gente vai participar daqui para frente e dessa visita tão querida, poeticamente falando, que é o Leonardo, meu colega e também professor de literatura. Bom, acho que estamos todos devidamente acolhidos e acarinhados, certo? Então chegou a hora de começarmos essa conversa. Leonardo, nos episódios anteriores dessa série, nós conversamos com colegas de diferentes áreas sobre essa questão da temporalidade
E hoje, com você, o tempo vai entrar no universo da literatura. Então, para a gente iniciar, você poderia contar um pouco como você enxerga a manifestação do tempo na literatura? Como esse elemento tão fluido e multifacetado que é o tempo se entrelaça com a arte da escrita? Eu acho que entre essas especificidades todas que você falou a partir dos outros episódios, não é? Eu acho que quando a gente envolve literatura, a primeira coisa que me vem à cabeça é pensar o tempo a partir de uma perspectiva humana, do humano, claro, não é? Mas aquilo que o constitui mais, talvez, que é a linguagem, não é? Quer dizer, a percepção da passagem do tempo se dá através da nomeação, se dá através de dar nome às estações, aos minutos, às horas, aos amores, ao que acabou, ao que vai começar. Ou seja, todo o nosso tamanho em relação ao tempo, ele só existe porque ele é nomeado por isso que a gente chama de linguagem. E a literatura é um dos lugares onde a gente pode olhar e participar disso, que é a linguagem, de uma maneira privilegiada. Afinal, a linguagem existe para a gente se comunicar, a linguagem existe para a gente poder existir, não é? Quer dizer, a gente existe na linguagem, com a linguagem e pela linguagem, não é? Então, essa passagem do tempo, então já estou fazendo um encaminhamento aqui, né? O tema é tempo, mas eu já estou falando a passagem do tempo, né? Que é lidar com as diferentes formas de fim, de finitude, né? Tendo essa consciência do fim, que quem dá é a linguagem, né? Então, a literatura é um lugar é um dos lugares, né? Tem outros tantos, né? A música, enfim, a arte e as ciências também. Mas a literatura é um dos lugares onde a gente pode encarar a linguagem, ela sendo linguagem, tudo sendo linguagem ao mesmo tempo, de uma maneira muito especial. Então, acho que esse seria aí a especificidade, né, de pensar o tempo a partir da literatura. Aí seria as diferentes formas como o tempo é tratado, se a gente pensar na própria ideia da narrativa como passagem do tempo, não é? Ou do poema, do instante lírico, como uma inscrição, um corte no tempo, né? O próprio verso é uma linha que não vai até o final da página, ela corta antes, né? Porque o verso tem um tempo, que é diferente do tempo da linha, que respeita a pauta do caderno, do livro, né? O poema não respeita, ele tem uma coisa de inscrição temporal, que é feita de interrupções. Não que a narrativa não seja feita de interrupções, mas são interrupções que pensam numa determinada forma de continuidade ou de linearidade, né? Daí a ideia da linha, né? Em contraponto ao verso. Mas, enfim, tem várias direções para a gente conversar, né? Continuando aqui, e já que você puxou esse fio para a gente tecer aí tantos tecidos interessantes, o tempo tem sido tema presente em seus poemas? Ah, sim, né? Tem essa condição dupla que eu estou aqui, né? Como leitor dos poemas, professor de literatura e como autor de poemas, como poeta, né? Um dos temas que eu gosto de me debruço é o tempo, no sentido de que tem continuidades e tem interrupções, né? Assim, pensar nas continuidades e nas interrupções o tempo inteiro. E um dos lugares que eu gosto de escrever a partir dele é justamente a partir da perspectiva de ser filho, ou seja, das continuidades e das interrupções em relação àquilo que a gente herda. Filho no sentido largo, né? Daquilo que a gente interrompe e dá continuidade ao mesmo tempo, sempre nessa dimensão dupla, assim, né? E pensa. E a mesma coisa quando
nós temos os filhos, né? E somos pais, né? Também o que se continua e o que se interrompe nisso. Então, eu tive uma filha já tem 6 anos, né? Mas antes disso eu pensava muito esse lugar. Até o Kafka tem uma expressão, filhos sem filhos, né? Aqueles que só estão pensando um pouco em relação ao anterior, que é como lidar com a herança paterna, e tem aquela carta ao pai, né? Mas tem os filhos com filhos, né? Que é essa dimensão, ela se dobra numa outra direção e pensar essa coisa da herança na direção dos filhos, né? Então, essa temporalidade está muito presente naquelas coisas que eu escrevo, né? Nos poemas que eu escrevo. Fazendo agora uma conexão entre passado e presente, Léo, e colocando aqui na conversa a questão da tradição literária, você acredita que existe algum tipo de herança do passado que serve como uma base para a inovação em uma obra? Ou os autores normalmente tendem a se distanciar de obras e estilos do passado para criar algo totalmente novo? A própria ideia de tradição, não é? Que é quando a gente pensa na literatura, essa palavra é o conjunto de textos escritos ou falados, ou orais, não é? Que circulam e que formam uma espécie de unidade, ainda que seja uma unidade tensa, mas que configuram alguma unidade. E qual é a nossa relação com essa tradição, né? A palavra tradição já nos ocorre assim, né, no senso comum, como um sentido de obediência, de respeito, não é? Mas ela não precisa ser assim. Tem um texto de um escritor, poeta, chamado T.S. Eliot, né, chamado Tradição e Talento Individual, lá de 1922, se eu não me engano, e ele vai inverter um pouco essa relação do tempo, que ele vai falar que o presente pode influenciar o passado, não é? Numa jogada que geralmente é o contrário daquilo que a gente está acostumado a ver se a gente só encara o tempo de maneira linear, cronológica, não é? Quer dizer, o passado é aquilo que já passou e o futuro é aquilo que vai acontecer ainda, não é? E aí ele vai falar que, na verdade, essa tradição coloca todas as coisas no mesmo ponto, como se todas fossem contemporâneas. Porque, na verdade, o que existe é a leitura desse passado, e a leitura desse passado sempre se dá num tempo que é presente, não é? Então, o passado é sempre contemporâneo da gente. Então, ele vai falar que um autor, já não me lembro mais qual, um autor contemporâneo dele, ou próximo a ele, poderia influenciar Dante Alighieri, porque a leitura que ele faz do Dante Alighieri muda o Dante Alighieri de lugar. Para a gente ir para a língua portuguesa, não é? Tem um trecho famoso dos Lusíadas, lá no final dos Lusíadas, e, né, os Lusíadas é esse poema que Vasco da Gama chega até as Índias, né? Dobra o Cabo das Tormentas, lá na África do Sul, e chega às Índias, estabelecendo uma nova rota comercial. E tudo isso é amparado pelos deuses, né? Os deuses do Olimpo vão protegendo os portugueses nessa empreitada lá. E como prêmio por eles terem cruzado, né? Terem feito a circunnavegação, oferecem a Ilha dos Amores. E nessa Ilha dos Amores acontecem muitas coisas, mas entre outras coisas, para não me estender aqui, no monte é ofertada a máquina do mundo aos portugueses. E essa máquina do mundo os transforma quase em semideuses. E o que é a máquina do mundo? É uma esfera armilar que roda, roda, e nela está todo o conhecimento humano possível, né? Que é ali o símbolo do Renascimento, é um poema do Renascimento, então é um símbolo da razão, né? E não é à toa que é a Ilha dos Amores, que é o amor ali, amor erótico e a razão. São os dois pilares ali do Renascimento, né? E isso é dado aos humanos, aos homens, ali homens mesmo, né? Porque não tem mulheres, né? E aquilo é um projeto do Renascimento.
num livro de 1951, Carlos Drummond de Andrade coloca como penúltimo poema do livro um poema chamado A Máquina do Mundo, que ele está cabisbaixo andando na pedregosa estrada de Minas, e essa história de andar pedregosa, a história de Minas, já nos remete a outro Drummond, que é no meio do caminho tinha uma pedra, então ao mesmo tempo ele aponta para ele mesmo e aponta para o Camões. É que no meio do caminho tinha pedra, é um poema publicado em 1930, né? Então ele já está em 51, então ele também já tem muito tempo que ele era um poema da juventude, né? Então ele se revê e ao mesmo tempo aparece diante dele a máquina do mundo, essa mesma máquina do mundo que oferece a humanidade, né? No sentido maiúsculo. E a gente está depois da Segunda Guerra Mundial, né? Já aconteceu muita coisa, então o eu lírico, a voz do poema do Drummond, ele olha para baixo, ele percebe que está diante de uma coisa grandiosa e ele hesita. E aí é lindo, porque é isso o que o faz humano, é a hesitação, não é a contemplação da totalidade que estava lá em Camões no Renascimento. Ser humano no século XX é ter o direito à hesitação, a errar, a tropeçar. E quando ele decide olhar para a máquina do mundo, ela já foi embora. Ele perde. E ele continua a jornada dele, né? Quer dizer, essa leitura do Drummond, ela altera totalmente a leitura do Camões. Camões escreveu 400 e tantos anos antes dele. Mas Drummond consegue, a palavra é feia, influenciar, né? A gente não usa muito mais, assim, é meio estranho, mas consegue alterar ou influenciar Camões, não é? Porque ele altera a nossa leitura, porque Camões só existe quando eu leio Camões, ou quando eu leio alguém que fala sobre Camões, ou quando eu ouço alguém falando sobre os Lusíadas. É assim que Camões existe. Quando eu abro um livro, pode ser a edição de 1500 e tal, tem poucos exemplares, pode ser, mas mesmo nessa edição, ele só existe quando eu abro essa edição em 2024, né? Então, essa concepção do tempo, acho que aqui a gente já começa a embaralhar um pouco a linha, né? Porque uma das coisas que eu tinha para falar aqui era essa coisa do não linear, do não cronológico, né? De um tempo que é humano nesse sentido. Porque o humano não é linear e não é cronológico, né? Tá cheio de curvas, né? No humano, né? Tá cheio, a gente olha para o lado o tempo inteiro, a gente hesita, a gente olha para o chão, a gente volta para trás, às vezes voltar atrás adianta mais do que seguir adiante, né? Nem sei se te respondi, Joel, fui indo. Pode continuar indo, Léo, porque está simplesmente sensacional. Depois dessa sua fala fica até difícil fazer perguntas. Mas isso que você colocou me trouxe uma lembrança de uma entrevista do Christian Dunker, aquele psicanalista. Ele fez uma colocação que eu achei tão interessante que vai um pouco de encontro nessa questão da não linearidade do tempo que você comentou. Nessa entrevista, o Christian falou sobre a visão dos povos indígenas em relação ao tempo, porque é uma visão que segue uma outra lógica, diferente dessa ideia linear de passado, presente e futuro que nós temos. Para eles, não existe uma palavra que nomeie o futuro, porque o futuro é algo que ainda não foi vivido. E diferente dessa ideia que nós temos que o futuro se encontra na nossa frente, para eles é o passado que está na frente. Isso está no livro da Marília. Ela cita isso, Ela agora não é o que está aqui, eu tenho que ir lá buscar, mas está aqui do lado, eu tenho que procurar. Então eu ouvi isso aí, eu falei, que incrível! Porque é o que a gente consegue ver ficar atrás, né? Né? Muito interessante o que o Léo falou, exatamente por essa sintonia, né? Falando do pensamento que você trouxe, Joel, do Christian, psicanalista, olhando para e conversando com o poeta, e o eco que isso acaba de se fazer presente justamente quando ele diz, isto está no poema da Marília, que é a outra poeta, que coincidentemente é a esposa, é a mulher do Léo. Mas veja como é também essa sincronicidade, ela acontece, com perdão do trocadilho, num
num pulsar do tempo, num pequeno espaço de tempo. Ou seja, nesse universo da literatura, né, a gente tem aqui uma questão, acho que todo mundo gostaria de saber, que é justamente isso. A literatura e a poesia em especial, ela proporciona essa não linearidade, né? Ora com a prosa, ora com a poesia, e essa questão do tempo cíclico também, né? Que as narrativas trazem. Então, já que o fio está puxado, gostaria que você continuasse um pouco sobre isso. Eu queria ler um poema de uma poeta portuguesa chamada Fiamma Ace Paz Brandão. Antes de ler esse poema, ele é um poema do início dos anos 70. Antes de ler o poema, eu vou dar algumas informaçõezinhas, porque ele precisa dessas informaçõezinhas para a gente que está fora do contexto dele. Ela publicou numa reunião da obra dela chamado Texto de João Zorro. João Zorro é o nome de um trovador medieval português, que faz cantigas de amigo e cantigas de amor, e de 1300 e tanto, né? Ou 1200 e tantos, eu não sei agora a data dele. Então ela vai escrever, e ela começa o livro dela retomando, nos anos 70, Portugal ainda está no salazarismo, são estertores do salazarismo, mas ainda está, né? E ela vai fazer um poema, o nome desse poema do João Zorro é Barcas Novas. Em Lisboa, barcas novas mandei lavrar. Enfim, tem a ver com as navegações, tem a ver com o início do colonialismo, o poema do João Zorro. E aí a Fiamma vai falar: em Lisboa, armas novas mandei lavrar. Né? Ela vai reescrever o poema do João Zorro no mesmo formato de cantiga, mas mudando algumas palavras e politizando algo que já era político, chamando atenção para a questão política no João Zorro, e ela vai repolitizar isso em termos dos anos 70, não é? Do salazarismo. Mas, enfim, eu não vou ler esse poema, eu só vou ler um comentário final, é um poema final dessa reunião, em que ela fala dessa situação do tempo, ou seja, dessa circularidade que é o tempo, né? E ela vai usar aqui algumas imagens que são muito caras e muito bonitas para a gente continuar a pensar. O nome do poema chama O Texto de João Zorro. Diz assim: levando ao limite, homenagem, o gesto da escrita, posso atribuir os meus textos a João Zorro. Existimos sobre o anterior. O movimento da escrita e da leitura exerce-se a partir da menor mutabilidade aparente da pedra e da maior mutabilidade da grafia. O progresso dos textos é epigráfico. Lápide e versão indistintamente. E o poema termina aí. É muito pequeno, não é? Mas eu queria chamar a atenção aqui de algumas imagens, né? Ele acaba sendo denso, porque ele traz muita informação, apesar de pequeno, né? Mas esse primeiro levando ao limite a homenagem, né? Ela vai fazer uma homenagem a João Zorro, mas ela diz que ela pode atribuir os textos dela a João Zorro. Ela não vai pegar os textos dele. Os textos dela é que vão passar a ser textos dele, como se ele é um autor medieval, não é? Essa já, como se, na verdade, a língua fosse um lugar de um autor só, ou melhor, todo mundo contribuísse para um mesmo texto, né? Ela e João Zorro estão no mesmo. E aí vem, existimos sobre o anterior. Esse aí é mais evidente de ver, né? O movimento da escrita e da leitura, então já junta as duas coisas, né? Exerce-se a partir da menor mutabilidade aparente da pedra, porque a pedra ela se gasta menos, né? E da maior mutabilidade da grafia, porque o grafite também é pedra, né? Também é um minério, né? Quer dizer, dois tipos de minério, a pedra e o grafite, só que o grafite é que faz a escrita, é justamente a erosão do grafite é que nos permite escrever, né? Essa pedra que muda, não é?
E aí vem isso, o progresso dos textos é epigráfico, não é? Isso aí dá quase uma tontura, porque falar em progresso é quase, né, ir para frente, né? Pensar na industrialização, no celular novo, qual é o celular mais novo, eu preciso trocar o antigo, né? Que é uma coisa que vale até o parênteses, não faz sentido em literatura, né? Não, vamos jogar fora o Homero, porque tem um poeta mais novo aqui agora, né? Não existe essa ideia de progresso, de evolução, né? Na literatura. Mas o progresso dos textos é epigráfico. E aí é uma maravilha isso, porque o que é epígrafe, né, de um livro? A epígrafe de um livro é quando você coloca a voz de alguém anterior a você, que vai ser uma espécie de abre-alas, né? Você coloca aquilo ali no início do livro, né? Epi, né? Por sobre, né? Colocar por sobre o livro. Então tem uma palavra que está acima do seu livro. Uma espécie de respeito também, né? Só que então ela diz que o progresso é epigráfico, né? Quer dizer, o que a seta que aponta para frente aponta para trás, né? E aí vem isso, lápide e versão indistintamente. Também é bonito, porque continua com a imagem da pedra, né? A lápide, que ali claramente tem a ver com morte, e versão. A versão tem a ver com renascer, né? Você faz uma versão de alguma coisa, a coisa que nasce, renasce, né? Então, morte e renascimento indistintamente, né? Quer dizer, eu acho esse texto uma grande definição do que é o tempo na literatura, né? Dessa história de que a gente é autor na língua. E isso nos dá um anonimato muito bom, muito poderoso, que é isso que faz com que o Drummond possa estar junto com Camões, a Fiamma Ácia Paz Brandão junto com João Zorro, não é? E assim vai, né? Como se a gente estivesse escrevendo o mesmo poema, entrando na mesma frequência, não é? E isso explode determinada concepção utilitarista de tempo, não é? Mais industrial. Eu posso também estar fazendo aqui tábula rasa com tempo industrial. Devem ter várias formas de tempos industriais, né? Mais determinada concepção linear, né? Da linha de produção e tal. Então, aqui não faz o menor sentido isso, né? Quer dizer, o que está para frente só existe está para trás, né? Como é que é a música do Paulinho na Viola, né? Meu pai sempre me dizia, né? Como é que é? Alguém lembra? Ah, talvez seja legal a gente procurar essa letra para colocar aqui para o pessoal em algum momento. O que você acha? Mas comentando um pouco sobre essa sua última fala, é realmente muito interessante a forma como você colocou, Léo, porque deixa muito evidente que a literatura não segue um caminho linear de progresso como a gente encontra em outras áreas. Em vez disso, como você exemplificou lindamente nessa homenagem da Fiamma Paz Brandão ao João Zorro, as vozes que constroem a literatura podem coexistir no tempo, podem se incorporar uma nas outras em um diálogo que permite ressignificações constantes. Isso de verdade é muito bonito, muito inspirador. Mostra como a literatura é um campo vivo e dinâmico, né? Bom, meu amigo, dando continuidade, eu queria trazer agora para a nossa conversa um outro ponto sobre essa questão do tempo, que é o ritmo. O ritmo, a musicalidade, a sonoridade das palavras em um poema podem refletir o modo como o poeta trata a passagem do tempo? Ah, sim, sim. Eu acho que é uma das possíveis definições de poesia é justamente quando há uma justeza, né, das palavras, não é? Quando elas encontram uma medida. E medida é tempo, não é? É a repetição ao longo de um ritmo, não é? E é isso, né? Se diz que a poesia é quando se encontra essa precisão no tempo, entre as palavras, os sons e os sentidos, não é? Quando isso se mistura de tal maneira que aparece um abracadabra ou aparece uma fagulha, acontece alguma coisa, né? Algum corte se dá ali. Eu tenho outro poema aqui, né? Vamos ler os poemas. Talvez os poemas falem. Eu não tô com esse poema da Marília Garcia, que o Joel falou do Christian Dunker, mas eu posso buscar ele daqui a pouco. Mas eu tenho um outro poema que talvez fale isso do ritmo, ainda que não seja um poema rimar, porque quando a gente pensa em ritmo, naturalmente, né, a gente pensaria em metrificação, em rima, que são alguns lugares comuns do poético, quando se fala em tempo,
no sentido material, assim, né, rítmico. Mas a poesia tem outros tantos caminhos para pensar o ritmo, né? Por exemplo, neste poema há um personagem que aparece em todos os poemas, o tempo. Às vezes, quase ninguém nota sua presença. Ele fica discreto no fundo da sala, ou então é um minúsculo pontinho ao longe, atravessando a paisagem. Mas de repente percebemos no ritmo das coisas uma espécie de vai e vem de onda, guiando o pensamento e pronto. Sabemos que é ele, o tempo, passando enquanto seguimos cada palavra, ao descer os degraus do verso. Você que vai lendo de mãos dadas comigo, confiando que vamos parar no fim da linha. Não é? Aqui o próprio poema vai jogando com a ideia de ritmo, porque o que é descer o degrau, né? E o que é o fim da linha? Literalmente é o verso, né? Cada degrau é um verso. E é um poema que fala sobre o próprio tempo, mas ele diz que o tempo não precisa estar presente como palavra, porque todo poema, antes de tudo, tem um tema, e esse tema é o tempo, né? Que é a própria noção de ocupar a página, de ocupar a voz durante determinado tempo, não é? Então é isso. Acho que tem mais um poema só para continuar essa ideia do ritmo, não é? Que é um poema de uma outra poeta contemporânea, Ana Martins Marques, e ele se chama História. Ele é pequeno. Diz assim: tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Meus seios têm cerca de 12 anos a menos. Bem mais recentes são meus cabelos e minhas unhas. Pela manhã, como um pão. Ele tem uma história de 2 dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camiseta de não mais que 3, troco com o meu vizinho palavras de cerca de 800 anos e piso sem querer numa poça com 2 horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. É até difícil comentar, né? Porque aqui está uma aula do que é a temporalidade, do que é a justeza dessas palavras e a vida longeva, né? No fundo, aquilo que parece mais frágil, que a gente fala e some, é o que mais dura, né? Ou seja, as palavras têm 800 anos, é a idade da língua, né? Um apartamento que é tão concreto, um prédio, né? Que é tão duro, embora aconteça o que está acontecendo lá em Porto Alegre, né, ou no Rio Grande do Sul, é destruído assim facilmente, tem 40 anos de idade, né? A roupa tem 4, o dente tem 7 anos a menos que ela, os seios têm 12 anos a menos que ela, né? E aí termina nisso da poça d'água, né? Que tem pouco tempo de duração e mais ainda rápido que a poça é a imagem dela na poça, né? Que é o que nos configura como humano, né? É essa imagem na poça que some assim rapidinho, né? Mas o que diz são as palavras que têm 800 anos, né? Então, realmente, são muitas temporalidades, né? Dá para ver direitinho a gente descendo degrau a degrau até o fim da linha, né? Até o fim do verso. Essa ideia, né, de atemporalidade, temporalidade circular, não linear, no fundo, talvez de uma maneira mais abrangente, essa possibilidade de transcender o tempo, né? A literatura nos dá essa possibilidade, né, de transcender e de construir um tempo próprio para a gente. Você falou já um pouco disso, né, através das outras vozes poéticas, mas você, como professor de literatura, que você fica híbrido entre
esse professor que vai para a aula para sinalizar para esses alunos esse caminho, mas você tem o seu caminho interno da criação. Você concorda com essa possibilidade, né, que a literatura transcende e cria um tempo próprio? Acho que concordo, ainda que me deixe aqui pensando se tem algum porém, e tem vários poréns, não é? Porque é quase como se pensar nessa transcendência nos levasse para além, inclusive um além da linguagem, um além, como se tivesse alguma imortalidade nisso, não é? E, na verdade, quanto mais a gente lê poemas como esses que a gente tem lido aqui agora, mais mortais nós somos, não é? Só que essa mortalidade que nos é mostrada pelas palavras desses poemas não nos tiram força, pelo contrário, nos dão força, como se fossem superpoderes, né? Então, o superpoder não está na imortalidade, mas está nesse tipo de consciência de fim através da linguagem e das palavras que aparecem nesses poemas, né? De maneira muito especial. Então, eu fico pensando, né, se isso, o que transcende, né? O que quer dizer transcender, ou se na verdade tem a ver com uma imanência poderosíssima, muito forte, que é botar a gente com o pé no chão, de uma maneira não embrutecida, né? De uma maneira muito viva, humana, natural, né? Apesar de serem objetos da cultura, né? Nos colocam assim diante de uma espécie de natureza do que é estar vivo, né? Que é, entre outras coisas, e sobretudo, a consciência do fim, que é uma das coisas que nos diferencia de outros seres vivos, né? É saber que tem que certa concepção de tempo é linear, que essa linha termina em algum momento. Mas também, se ela não é linear, ela não termina, né? Ela dá voltas, ela, né? Tá a gente aqui falando do João Zorro, né? Um trovador medieval português. Não chega a ser imortalidade, mas é uma outra vida, né? Tem um foi para mais uma desculpa para continuar lendo um poema. Agora eu vou para o Manuel Bandeira, vou para um pouco mais antigos, né? E tem um poema do Manuel Bandeira que eu acho que vai nessa direção de que se existe essa transcendência é para colocar a gente diante de um objeto muito concreto e gente muito pé no chão diante da nossa dessa não é porque parece que falar em consciência do fim dá uma espécie de dramatismo, de desespero, mas está longe disso. Então por isso que a expressão não é consciência do fim, é mesmo de tempo, né? O tempo ganha uma materialidade que todo mundo sabe, todo mundo conhece, só que ela é nomeada de uma forma que nos causa um espanto, né? Um espanto de estar vivo, né? E aí esse poema chamado Gesso, ele é dos anos 20 e diz assim: esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria imagem de vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico, de doente, né? Um dia, mão estúpida, inadvertidamente a derrubou e partiu. Então, ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos e recompus a figurinha que chorava. E o tempo, sobre as feridas, escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, este gessuzinho comercial é tocante e vive, e me faz agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Quer dizer,
aquela estatuazinha boba de uma figurinha que chorava, que já estava envelhecendo mesmo, né? Era de gesso, então o gesso vai ficando aquele amarelo, um dia cai no chão, se quebra, e todo mundo já teve aquela experiência de colar gesso, na hora fica perfeito, mas quando o tempo começa a passar, as linhas do tempo, né? As linhas da fissura, que são rugas, né? Começam a aparecer no gesso. Só que é justamente essas linhas que transformam a figurazinha comercial, né, como ele mesmo diz, em tocante, não é? É tocante e vive, ou seja, ela só adquire vida mesmo. O que é vida aqui? Uma história na vida daquela voz que fala do poema, né? Porque eles têm uma relação e uma espécie de consciência de finitude ali, né? E aí é concreto, né? Tá ali o objeto, que é uma espécie de metonímia do tempo que passou, né? É um concentrado de tempo essa estatuazinha. E não vale nada, né? Não vale nada em dinheiro, não vale nada. São aqueles objetos que a gente tem, né? Que significam muito, né? Estão todos carregados de tempo. Uma maravilha, né? Ficar ouvindo. Não precisa nem mais fazer pergunta. Mas, pensando no nosso ouvinte, vamos retornar o que você falou há pouco sobre tradição. Trazendo o Sérgio Vaz para a nossa conversa. Ele, que é produtor cultural e fundador da Cooperifa, ele diz que poesia, para mim, é quando ela desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Então, um poeta popular como Sérgio Vaz não estaria se opondo ao pensamento do Eliot no que diz respeito à questão da tradição? E já que o tempo é outro e o poema nos permite ir para frente e para trás, você poderia comentar um pouco sobre isso? Talvez o Sérgio Vaz não seja visível na leitura dos poemas dele a filiação com determinada tradição mais evidente para a gente. Mas ele está afiliado a uma tradição que é a tradição da leitura ou da oralização dos poemas, não é? Se a gente pensar na história da língua portuguesa, essa de 800 anos, quanto tempo que existe o livro? É um tempo menor do que o tempo que não existe o livro. Se a gente pensar que a poesia ela é um gênero literário que ela existe muito antes do livro, não é? Ela está ligada aos ritos, está ligada aos cantos, nesse sentido a canção ela faz parte da poesia, ela está dentro da tradição da poesia. Eu falei do João Zorro, o João Zorro não é um poeta lá, o medieval, ele não é um poeta de livro, ele nunca escreveu. Aquilo era cantado, ele era um jogral, era um trovador, não é? Então, se a gente pensar nisso, a tradição do Sérgio Vaz ela é muito forte, porque é a tradição dos poemas ditos. Porque às vezes a gente fica muito numa cultura grafocêntrica, não é? Que é a cultura do livro, mas o livro existe há muito pouco tempo. Deve ser nem 15, nem 20% do tempo que existe a língua, não é? Assim, o livro como objeto comercial que circula, claro que existe uma tradição do livro em diferentes formas, né? Mas pensar que depois de Gutenberg ainda leva um tempo, né? Talvez ao século XVIII, século XIX. Se a gente for pensar em Brasil, aí é século XX, né? Que o livro, não vou nem dizer acessível, que ele continua não sendo acessível, né? Mas que ele circula minimamente é século XX. Então é muito pouco tempo comparado com o tempo em que as produções poéticas circulam fora do livro. Ele está jogando com uma coisa que é muito complexa e antiga. Ele tem consciência e não tem consciência, porque a gente tem consciência e não tem consciência das coisas o tempo inteiro, né? Porque a gente está mexendo em palavras que têm 800 anos. Então, quando a gente mexe nessas palavras, a gente traz um montão de coisas nela que intencionalmente a gente não sabe que está trazendo. Mas a gente sabe que está trazendo de uma outra forma, porque no corpo nosso a gente tem uma memória dos outros que vieram antes, né? No corpo a gente traz isso. Porque o que eu estou falando no corpo? Porque são poemas falados, são poemas ditos, não é? A mídia do poema não é a página impressa, a mídia do poema é o corpo humano. O corpo, junto com essas palavras, eles têm uma história grande.
E essa tradição de onde ele fala tem a ver com isso, não é? Então, é isso, são muitas tradições. A gente pensa no Brasil muito, o modernismo, o romantismo, que são culturas livrescas, né? Que ele também diz respeito a essas culturas. Ele está longe de estar muito distante delas, mas ele está mais distante do que outros poetas eminentemente de livros, né? E então ele se filia a essa tradição oral, que é muito poderosa e faz o que faz, né? E é isso, quer dizer, se a gente pensar no slam, né? A gente pensar em larga escala, é só pensar o que é a canção popular brasileira, né? Que ela é muito mais poderosa do que a poesia de livro, né? O verso de rádio é muito mais forte que o verso de livro, né? Não tem como a gente... É um desserviço a gente, em poesia, ignorar a canção. A canção está dentro da poesia, ela não está fora. É porque a gente, às vezes, com um olhar elitista, privilegia aquilo que é de livro, mas tem outras coisas que são tão valorosas ou até mais valorosas, né, do que isso, né? Estava pensando aqui no Paulinho da Viola, que a gente falou no início, né? Eu tinha separado uma dele aqui também, que não era aquele que eu tinha citado, que eu até encontrei aqui, né? Que é a Dança da Solidão, que ele fala: meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado, né? Era essa, mas eu trouxe outra, na verdade, que é Para Ver as Meninas. Vocês conhecem esse? Que é de 68, é uma das primeiras canções dele, né? Mas que ele fala: hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços, só este amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale, se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito, né? Essa pausa de 1000 compassos, isso com cravo, né? Essa música só tem cravo, não tem percussão, né? Ou a percussão é feita pelo cravo. Então, tá aí a canção, né? Vamos... Eu estou contempladíssima nesse sentido, né? Porque é para trazer também para o público, né? Essa questão tão importante. Viu, Joana? Você provocou e a sua resposta veio com a canção do Paulinho de Lambuja. Muito bacana. Bom, Léo, a gente já está caminhando para o final, mas eu ainda tenho uma última pergunta. Você falou lindamente lá atrás da tradição literária, e agora voltando o foco um pouco para o leitor, você acredita que uma obra tem o poder de impactar leitores de diferentes épocas de maneiras similares ou diferentes? Ou seja, a experiência da leitura muda com o tempo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Essa que é a graça do literário, do poema, desse objeto de arte com a palavra, que é, cada vez que eu jogo, ele é colhido de uma forma diferente, não é? Em épocas diferentes, em contextos diferentes, por pessoas diferentes, não é? Aquela história do rio, não é? Do Heráclito, né? Que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Não é exatamente exemplificando isso, mas eu queria trazer o Drummond aqui para a conversa, que é um poeta do tempo também, do tempo corroído, não é? Do desgaste, da ruína da família, da memória da família, mas ao mesmo tempo o lugar em que essa memória aparece, né? E tem um poema dele chamado Resíduo, que é um poema longo, eu não vou ler todo, mas eu vou ler alguns trechinhos aqui, que fala dessas permanências e dessas mudanças, não é? De tudo fica um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco, fica um pouco de luz captada no chapéu, pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu, ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, muito pouco, pois de tudo fica um pouco do teu queixo no queixo da tua filha. Do teu áspero silêncio um pouco ficou, um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem.
E por aí vai o poema, né? Vou interromper aqui o poema é mais comprido, né? Mas, pois de tudo fica um pouco do teu queixo no queixo da tua filha, não é? Essa ideia de hereditariedade, de herança, não é? E aí, só para a quadrilha funcionar, tem um outro poema dele de outro livro, chamado Tarde de Maio, e que eu só vou ler o iniciozinho, né? Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo tarde de maio, né? Essa ideia de um poema que fica um pouco do meu queixo no queixo da minha filha aqui, os primitivos que levam o maxilar dos mortos, não é? Esse que é o nosso rosto, que é a nossa forma de herança, não é? Queria trazer esse do Drummond, que é essa história do resíduo, né? O tempo como resíduo, não é? Quer dizer, mesmo se o tempo for linear, ele avança, mas sempre fica alguma coisa, né? E essa coisa que fica é que, de repente, avança para o outro lado e que faz o tempo deixar de ser linear, né? Aquela história lá o progresso é epigráfico, né? Porque sempre tem um pouco de pó, um pouco de resíduo, que não quer dizer velhice, quer dizer vida, né? É outra coisa. Eu, particularmente, adoraria continuar ouvindo você por mais tempo, Léo, mas o tempo, né? Esse implacável tambor de todos os ritmos, como diria o Caetano, já está nos empurrando para o final. Então, Léo, como você trouxe alguns poemas da sua autoria, que tal a gente finalizar essa nossa conversa com a leitura deles? Eu acho que ficaria bem bacana, não é, Joana? Acho que nada melhor do que terminarmos com a voz do poeta. O que você acha de iniciar com a leitura de Infância ou A Caneca de Ágata? E o Joel faz a leitura de Velho Par de Chinelos. E finalizamos com seu poema Leitura, que recentemente foi publicado na revista Piauí e que faz parte do seu último livro. Pode ser? Ah, sim. Eu vou ler um poema do meu livro Robinson Crusoe e seus amigos, e que se chama Infância ou A Caneca de Ágata, que é uma conversa com um poema do Drummond que se chama Infância, que é aquele poema clássico, né? Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, né? E que termina, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Daí até o nome do meu livro tem a ver com essa releitura do poema do Drummond. E o meu poema diz o seguinte: Infância ou a Caneca de Ágata. Só lembrar, a caneca de ágata é aquela caneca laqueada, né? Que antigamente era só branca, mas hoje em dia a gente já vê com outras cores. Pelo menos eu conhecia, né? Com uma caneca branca. E era essa que minha avó tinha mesmo, era essa caneca. Então diz assim o poema: Minha avó servia café dentro do poema dos outros. Agora ela está sentada aqui, a cada gole assoprando a sua pequena caneca de metal. A mesma que eu vou deixar para você, ela me diz. Meu pai me deu seu velho par de chinelos só porque eu disse que eram confortáveis. No dia do seu enterro, mesmo sem ver seus pés, lembrei dos chinelos. Agora em casa estou calçado com eles, me perguntando quantos passos deram nos pés do meu pai. Enquanto isso, bem diante de mim, minha filha de mãos dadas com a sua mãe aprende a andar. Pequeninos pés descalços, me comovem todos os passos que vocês ainda vão dar. Os velhos mestres sabem fazer fogo com as palavras. Copio letra a letra seus textos só para assistir ao pacto que fizeram com a beleza. Quase nunca se enganam quanto à dor, os velhos mestres. Eu olho o fogo e o fogo me olha de volta. Aqui começa um incêndio. Leonardo, super obrigado por nos levar nessa viagem linda pelo mundo da literatura e da poesia. Sem dúvidas, encerramos esta série sobre o tempo com um brilho a mais e com os nossos corações e mentes mais aquecidos e iluminados. Valeu demais por dividir sua arte e o seu conhecimento com a gente.
Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que os poemas e autores que o Leonardo citou na conversa estão lá na descrição desse episódio. E se você gostou dessa conversa com o Leonardo, deixa uma avaliação ou um comentário aí no seu tocador de podcast. Isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E com o fim da nossa série sobre o tempo, chegou a hora de embarcarmos em uma nova jornada. No próximo programa, iniciaremos uma série de 2 episódios para conversarmos sobre os 40 anos desde a descoberta do vírus HIV e entender o porquê essa história não pode ser esquecida. E para nos conectar com esse assunto, vamos receber o médico infectologista Gabriel Cuba e o professor de Direito e escritor Renan Quinalha. É isso, pessoal. Valeu demais por nos acompanharem até aqui. Foi incrível ter vocês com a gente nessa jornada sobre o tempo. Semana que vem tem mais, tá? Então, até lá e um grande abraço.